Olá, amigo Sudaca! Mais um boletim da Copa Libertadores, mas depois da vinheta. Então, amigos, sem delongas, mais uma rodada, a terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Muitos jogos surpreendentes, muitos gols também, belos gols e goleadas surpreendentes também. Vamos lá então para o grupo A, o grupo do Flamengo, do Alcas, do Nublense e do Racing da Argentina. Tivemos o grande jogo entre Flamengo e Racing, né? Um empate que saiu com gols de derrota para o Flamengo, até pela circunstância do jogo, né? O Flamengo, no início da partida, até os 25 minutos, né, que a gente pode reclassificar o jogo dessa forma, né? Até os 25 minutos, o Flamengo teve algumas chances, Racing muito pouco, o Flamengo tinha mais posse de bola, tinha mais domínio da partida, até que tem uma expulsão que define um pouco o contexto desse jogo. E aí o Alt, em duas faltas infantis, né, consegue ser expulso, né, num jogo logo aos 25 minutos, né, excesso de intensidade, excesso de agressividade, acabaram expulsando de uma forma justa o Alt. E aí o jogo fica todo nas mãos do Flamengo, né? O Flamengo já tinha mais posse de bola, tinha mais domínio, e o time do Racing vinha com muitos desfalques, né? E aí isso forçou mais ainda o Racing jogar com um a menos, né? Jogar com as linhas recuadas, né? Tentando numa bola, num contra-ataque ou outro, né? E o Flamengo tentando acelerar o jogo, tentando encontrar espaço. Normalmente era pelo Ayrton Lucas, ele pelo lado esquerdo, né? E consegue o gol numa bela jogada ensaiada no finalzinho do jogo do primeiro tempo, em que o Eric Pulga cruza, né? E uma jogada ensaiada, Gabigol faz 1-0, justo, né? O Flamengo tinha um a mais, jogava mais que o Racing, né? E poderia ter feito já no segundo tempo, com esse um a mais, né? Poderia ter feito mais gols. Só que criou pouco. Eu acho que pelo volume de jogo, né? A circunstância com o jogador a mais, poderia ter criado mais o Flamengo. E deixou desperdiçar uma chance de matar o jogo, de liquidar, fazer uns 2-0, né? Ter dificuldade, né? Acho que ter dificuldade em acelerar a bola, de encontrar espaço, né? Até que temos outro lance fundamental também, em que o Wesley é expulso, chega atrasado na bola, né? Acho que justa essa expulsão. E aí Nicolas Oroz faz um belo gol de fora da área, numa falta, linda cobrança. Eu acho que o Santos... Não vamos culpar o Santos não, porque a bola foi muito bem cobrada, né? E aí o jogo, os dois times com a mesma superioridade, o mesmo número de jogadores em campo, né? Só que o jogo também não fluiu, né? Ficou um pouco truncado, parecia que os dois estavam satisfeitos ali de ficarem com um empate, né? E não queria algo mais. E acabou ficando no 1-1. Eu acho que o Flamengo até tentou alguns lances ali, um posse de bola, colocou a Arrascaeta, Bruno Henrique. Mesmo assim, o time não fluiu. Coisas que o Flamengo vai ter que corrigir nesse novo trabalho do Sampaoli, que eu não acho que foi uma péssima partida, mas o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de fazer os 3 pontos na Argentina. É a sensação que nós temos, né? No outro jogo, entre Alcas e Nublense, também pelo Grupo A, o jogo foi bem movimentado, né? O jogo no início dos dois se estudando muito, uma marcação alta do Nublense, conseguiu proporcionar alguns momentos, tinha mais posse de bola, tentava construir mais o jogo, o time do Nublense, jogando em casa, em Concepción, né? Não com sua casa, mas em Concepción. E o Alcas tentando, numa marcação alta de vez em quando, em alguns momentos da partida, tentava assustar. E foi justamente numa marcação alta que eles conseguem roubar a bola do Nublense e fazer 1-0 com um belo chute do Rômulo Otero, que se livra do marcador, chuta bem no canto, né? E aí faz 1-0 o Alcas. Justo? Não, o Nublense jogava melhor. Mas o Alcas foi certeiro ali na sua marcação e conseguiu com um belo chute do Otero, né? E o Nublense continuou na pegada de tentar, né, com volume de jogo, jogando muito pelas laterais, né? Abusando muito disso, né, os corredores, porque o Alcas se fechava totalmente, né? Já estava com resultado, tinha que se fechar. E o Nublense foi para cima, né? Mas faltava mais profundidade, até que o Pato Rubio começou a entrar no jogo. Você via que ele estava começando a acertar, a aparecer mais para a partida, e aí num belo cruzamento da direita, Pato Rubio rapidamente se virou e chuta a bola no cantinho, se livrou da marcação e fez um gol do empate, né? Até ali, justo, né? Acho que o Nublense até merecia vencer, né? E aí o Alcas partiu para cima um pouco, em algumas bolas paradas, mas com pouca profundidade, né? Mais bolas paradas mesmo, que o Alcas cresceu nessa partida. Mas aí, num erro de bola, de saída de bola do Alcas, né, o Nublense se aproveitou e num belo gol do Vítias faz o 2-1 nos descontos, amigo, nos descontos. E isso foi justo? Acho que sim.
né? O Nublense merecia a vitória. O Nublense é um time que produz muitas oportunidades de gol, isso acontece muito no Campeonato Argentino, e tem dificuldade em converter em gol, né? Isso é um problema do Nublense, o time do Jaime Garcia. E aí, nesse jogo, sim, conseguiu o 2-1 definitivo, e aí foi importante para o Nublense sobreviver até na temporada, né? Acho que é importante essa vitória do time de Chiján, tá bom? E vamos ao grupo B, amigo. Grupo do Internacional, Nacional de Montevideo, Independiente Medellín e Metropolitanos. Tivemos o grande jogo entre Internacional no Beira-Rio contra o Nacional, os Bolseiros. Um jogo com muita expectativa, porque o Nacional vinha como líder desse grupo, né? O Inter poderia até passar esse time do Internacional. E aí tivemos um jogo movimentado, né? Um jogo movimentado no Beira-Rio. Eu esperava um pouco mais desse Inter, né? Apesar de ter feito bom primeiro tempo, né? Acho que até os 30, 35 minutos fez um bom jogo, com intensidade, com amplitude, com uso pelas laterais, e é premiado com gol de bola parada, o Mercado, né? Em que ele meio que cabeceia, mas no chão, exatamente no chão, mas foi um bom primeiro tempo do Inter, tá? Né? Poderia ter feito mais um 2-0. Né? Só que aí, a partir dos 35 minutos, o Nacional começa a gostar da partida, eles começam a fazer triangulações. E tem jogadores perigosos lá na frente, né? Del Pereiro, Zavala, Tressa. E aí, Zavala, numa bela jogada individual, que é o melhor jogador do Nacional nessa temporada, com certeza, ninguém discute isso, né? Consegue uma jogada individual, chutar num cantinho e fazer o gol do empate. Eu acho que é o primeiro chute da gol do Nacional, né? Então, o Internacional relaxou. A marcação foi frouxa, né? Eu acho que o Nacional aproveitou e fez 1-1, né? Aí, no segundo tempo, né, o jogo foi muito truncado, né? O Nacional se fechou mais, tentava fechar mais os espaços. O Inter tentava rodar a bola, mas não tinha tantas oportunidades de gol como teve no primeiro tempo, né? Não encaixou muito bem o estilo do jogo, né? Aí, já no final, caminhando para o final do segundo tempo, né, para a partida, aí foi meio que na raça, né? Depena faz o gol, né? E foi meio que no entusiasmo mesmo dos jogadores ali, da raça do time, conseguiu fazer o 2-1 injusto, né? Se você for olhar em geral, tudo que os dois produziram até aquele momento, a vitória do Inter era justa, né? 2-1, os 3 pontos valiosíssimos com esse time guerrido que é do Nacional. Só que aqui, amigo, nós estamos falando de Nacional, os Bolseiros, né, cara? É o terceiro jogo que eles vão pro final e conseguem o gol, né? Ou da vitória, desta vez o gol do empate, né? O terceiro jogo que eles fazem isso, né? Em 3 jogos. E eles conseguem, com o Nogueira, fazer o gol numa bela cobrança, numa bela cruzamento ali da esquerda. Ele se antecipa aos zagueiros do Inter, Nogueira, e faz o... Se antecipa não, ele se coloca entre os zagueiros do Inter e o Nogueira faz o gol do empate, que mantém o Nacional como líder do campeonato, líder do grupo, né? E mostra que é um time muito aguerrido. Tem um grande futebol? Não. O time do Álvaro Gutierrez precisa evoluir muito ainda para ter um time competitivo para disputar a Libertadores. Mas é aguerrido. Isso tem que tirar o chapéu para os caras. Porque é o terceiro jogo que eles fazem um gol no final, amigo. Isso não é normal. E no outro jogo entre Independiente Medellín e Metropolitanos, imaginava-se que o Medellín tem superioridade técnica do que o Metropolitanos. O Metropolitanos faz uma Libertadores muito mal, uma temporada muito mal do time do José Maria Mor, mas o Medellín logo no início se aproveitou de um erro, um gol contra, nem mal começado o jogo, um gol contra, já estava 1-0. Só que aí o Medellín mesmo se complica logo aos 13 minutos, também faz um gol contra do bom lateral Londonho, o lateral esquerdo Londonho, que tem um bom chute fora da área. Ele acaba recuando equivocadamente para o goleiro do Independiente e acaba empatando o jogo. Mas aí o Independiente Medellín foi para cima, mostrou superioridade com cruzamentos, principalmente as bolas paradas, era a grande arma do Medellín. E aí faz 2-1, faz 3-1 com o Monsalve, que eu acho que esse jogador, esse menino vai estourar ainda, acho que precisa de uma sequência, mas é um baita jogador. E depois, cara, o quarto gol, uma maravilha. Eu gostaria de poder mostrar para vocês aqui o quarto gol, que é um passe do Ricaurte, que eu chamo de o ganso colombiano, porque é realmente muito parecido fisicamente e o estilo de jogo também. Ele dá um passe de primeira, ele já pega a bola no alto e já dá um passe de primeira, meio que trivela, e bota na cabeça do Luciano Pons, cara. Um golaço de quem entende, sabe? Ele lembra muito o Ganso. Eu já falo isso do Ricaurte há muito tempo, desde que eu acompanho ele já no Medellín, antes dessa passagem que ele teve para o futebol de fora. Mas um golaço sacramentando ali 4-1 Independente Medellín, ok, né? Então,
poderia ter feito mais, mas aí se acomodou um pouco, teve um chute do Londonha ali, o Metropolitano até chegou um pouquinho mais pelos corredores, no final é premiado com o gol do Marchand e pronto, acabou, né? 4-2, Independente Medellín vence, goleia bem, mas foi um jogo brilhante, não, acho que o Medellín teve 30, 40 minutos bons, 30 minutos bons e pronto, né? Eu acho que o time pode apresentar mais para sair, quem sabe, conseguir a vaga, porque vai ser bem difícil superar Nacional e Internacional com esse futebol que o Medellín tem apresentado, tá bom? Vamos ao grupo C, amigo, grupo do Palmeiras, do Barcelona, de Guayaquil, do Bolívar, do Cerro Porteño. Antes de falar da grande goleada do Bolívar em cima do Cerro Porteño, vamos falar dessa vitória tranquila do Palmeiras, vamos dizer assim, né? Foi para Guayaquil, aparentemente tinha todas as condições de ser um jogo muito duro, né, contra o Barcelona, no Monumental, né, e logo no início tomou uma pressão, né, o Palmeiras até sentiu um pouquinho ali no início da partida, aos 10, 12 minutos, mas depois o Palmeiras foi administrando o jogo, né, foi com calma, tomando conta, encaixando a marcação, as transições começaram a ser bem feitas, pressionou o time do Barcelona, poderia ter feito, aí o goleiro Mendonça, reserva do time, que está substituindo o Burray, fez boas defesas, né, e aí o Palmeiras estava controlando. Era o domínio do Palmeiras absoluto do primeiro tempo, já no final da partida você via, o Palmeiras vai fazer um gol. E aí, numa falha, numa saída de bola equivocada do goleiro, numa dividida de bola com o jogador do Palmeiras, o nosso querido Mendonça acaba cometendo o pênalti. E o Palmeiras, com o Veiga, faz 1-0 de pênalti, justo. O Palmeiras jogava melhor já no final do primeiro tempo. Chega no segundo tempo, Gustavo Gomes numa bola parada, 2-0, pronto. O Palmeiras não toma susto, é um time equilibrado, é um time muito, muito bem organizado pelo Abel Ferreira. É um time que sabe o que fazer em campo, e isso que me chama a atenção do Palmeiras, a organização, e eles sabem os momentos certos. Estamos jogando na pressão do adversário, vamos jogar, pronto. Eles sabem o que fazer. Isso me admira muito nesse trabalho do Abel Ferreira nesse time do Palmeiras. Controlou 2-0 e o Barcelona tem dificuldade em enfrentar times que se fecham muito bem, né? E construir jogadas depende mais das individualidades de Quito Dias e companhia. Então, foi justo o placar. O Palmeiras vai encaminhando a sua classificação depois de um início muito ruim contra o Bolívar. Por falar no time boliviano, que surpresa, cara. Surpresa agradável o Bolívar vencendo o Cerro Porteño lá no Paraguai. O Cerro Porteño favorito, né, jogando em casa, na Nova Odia. Tinha tudo para, né, empolgar e, quem sabe, assegurar uma classificação, né, ganhando de um grande do grupo, né? Só que mostra a fragilidade desse time. Cara, eu quando comecei a ver os gols saindo do Bolívar no primeiro tempo, eu lembrei do jogo do Libertad, em que no Campeonato Paraguaio o Cerro Porteño tomou um 4-0 só no primeiro tempo, que o time falhava erros infantis, perdido em campo, né? Em posicionamento, em marcação, estava em outro mundo, né? E esse me lembrou de novo esse jogo contra o Libertad, esse time do Cerro Porteño, do Facundo Sava, que eu imaginava que tinha mais maturidade. Pelos jogos que apresentou na pré-Libertadores, alguns jogos também no Campeonato Paraguaio e aqui nessa Copa Libertadores, mostrou maturidade, né? Mostrou que tinha confiança no seu esquema e tudo mais. Só que, cara, toma um gol do Villamil no início da partida, aos 18, uma falha do Jean Fernandes, que é um goleiraço, mas falhou, isso abalou um pouquinho. Logo em seguida tem um gol contra bizarro do Pires da Mota, e toma um 2-0, você percebe o nervosismo do time, né? O psicológico está totalmente afetado. E aí saiu o terceiro gol, que também, cara, o Gabibay jogando pela lateral esquerda com o Brock, trombam, uma bela jogada do Patito Rodrigues, passa o Bejarano, o ala direita do Bolívar, faz o gol, 3-0. Cara, você via aí que o time está totalmente devastado, né? Devastado. Psicologicamente estava devastado. Vai para o intervalo, volta o segundo tempo, de novo o Cerro Porteño tentava atacar com volume de jogo, não conseguia criar nada e nos contra-ataques tomava pressão. E foi assim que o Bolívar fez o 4-0 com o Patito Rodrigues, que disparado foi o melhor jogador da partida, faz o 4-0 e depois o Bolívar controla os jogos, as ações, não toma sustos. O Cerro Porteño tenta pressionar, mas com muito pouco futebol. Cara, impressionante como o time do Cerro Porteño sentiu o golpe. E precisa maturidade para superar um placar adverso. Acho que esse é o grande problema do Cerro Porteño, do Facundo Sava, que vai ter que trabalhar muito se quiser uma classificação. Para mim, o Bolívar se tornou a grande figura desse grupo, atrás do Palmeiras, para conseguir uma vaga no mata-mata, né? Parabéns para o time do Beñat San José, que é muito bem treinado, esse espanhol. Não é à toa que foi campeão na Bolívia, foi campeão no Chile e faz bons trabalhos, né? Acho que ele foi premiado com esse time bem organizado que é esse time do Bolívar, né?
Vamos então para o grupo D, amigo. Grupo de Fluminense, River Plate, Sport Cristal e The Strongest. Primeiro com esse grande resultado aí que vocês estão vendo na tela, o grande resultado da semana, se eu vou olhar assim, da Libertadores, né? O Fluminense goleando o River Plate, o líder do campeonato argentino. Ele não derrotou um grande do campeonato argentino e o líder do campeonato, né? Vive grande momento o time do Michelis e a forma como o Fluminense construiu esse jogo, né? Vamos contar rapidamente o jogo, porque também tem seus poréns, né? Até os 28, 25 minutos, mais ou menos, o jogo estava mais nas mãos do River. O River era mais decisivo, era mais agressivo quando chegava o ataque. Era um jogo muito, muito disputado, né? Bom toque de bola dos dois lados, né? E o River Plate até tá mais agressivo nesse momento. Só que aí o Fluminense tem jogadores acima da média, né? Isso não tem como a gente negar. E aí numa bela transição, Marcelo, Keno e aí o Cano, Renan Cano, que vive grande momento, mais uma vez. Cansei de falar do Cano em todo o meu canal, desde 2018 estou falando do Cano aqui no Sudaca Brasil, e faz uma bela jogada individual, ele se livra da marcação, dá um chute forte no gol do Armani, 1-0 Fluminense. O Fluminense não era melhor até aquele momento, mas fez 1-0. Né? O River Plate foi para cima, né? Acho que deu uma pressão, começou a pressionar, e aí num erro, né, de proteção de bola ali pelo lado esquerdo do Fluminense, o John Arias não protege muito bem a bola, Nicolás de la Cruz consegue roubar ali, dar um passe para o Beltrán e fazer 1-1. Né? Até aquele momento a gente podia dizer que era justo o placar, 1-1, né? Até por tudo que os dois tinham apresentado, né? Tanto que o River Plate, depois o Fluminense começou a encontrar mais o jogo, né? Começou a se encaixar mais a marcação, o River Plate saiu um pouquinho mais para o jogo, deu um pouquinho mais de espaço, e o Fluminense com espaço é brincadeira, né? Aí começa o segundo tempo e o Fluminense volta diferente, cara. Volta pressionando, encurralando o time do River Plate. Não deixou o River Plate tomar as rédeas do jogo como deixou no primeiro tempo. Isso aí, mérito do Fernando Diniz, começou a encurralar. Ganso armando muito o jogo. Que jogador é o Ganso, cara? Eu sou fãzaço desse jogador, desde a época do Santos lá. É um jogador que é diferente do resto. E ele encontra um espaço para o Samuel Xavier cruzar e encontrar o Herman Cano, isso logo no início do segundo tempo, fazer 2-1. O Fluminense aí foi controlando as ações, né? Vencendo por 2-1, encontrava mais espaço para criar mais jogadas, poderia ter feito 3, 4 e fez. Que segundo tempo do Fluminense, porque o River Plate também cedeu muito espaço. Teve a expulsão do Gonçalves lá na frente, mas eu acho que o principal ali foi como o Fluminense foi encurralando o River Plate e dominando a partida, encontrando espaço. E aí o Herman Cano faz seu terceiro gol, o John Arias faz o seu gol também. Herman Cano faz o seu, já estava 4-1. Tripleta por Herman Cano, bela jogada pelo lado direito, belo cruzamento do John Arias, né? O River Plate já entregue, né? Já entregue, e o time do Fernando Diniz trabalhando aí na bola, tá? O quinto gol, uma maravilha, uma transição tão rápida, com 2, 3 toques, e que o John Arias completa e finaliza esse 5-1, que mostra a superioridade do Fluminense neste grupo, a superioridade do Fluminense no futebol brasileiro e também no futebol sul-americano. E com certeza, todo mundo já falando do favoritismo do Fluminense para tentar conquistar essa Libertadores. É um dos grandes favoritos, né? Pelo futebol que apresentou, principalmente no segundo tempo, né? Foi avassalador, a forma como o Fernando Diniz enxergou o jogo, ó, assim eu vou pressionar o River não vai me assustar. No outro jogo, né, Sport Cristal e Strongest, aconteceu depois, no outro dia, o Sport Cristal também dominou a partida o tempo inteiro, com posse de bola, com transições rápidas. No primeiro tempo teve que ter muita paciência para construir jogadas, porque o Strongest está todo fechado. E aí o Sport Cristal começou a ter paciência, quase fez o gol, poderia ter feito, falhou um pouquinho nas finalizações com o Brenner, com o Robert, né? Mas aí chega no segundo tempo, o Strongest até sai um pouquinho mais para o jogo e fornece um contra-ataque, vários contra-ataques também para o Sport Cristal. Então aí o Sport Cristal pôde trabalhar não só o volume de jogo, chegando com todo mundo, quase todo mundo lá na área do Strongest, encurralando, ou também usando as transições rápidas quando o Strongest avançava suas linhas, né? E aí o Cristal cansou de perder gol de novo, né? Vizcarra foi eleito, para mim, foi o melhor da partida, o goleiro do Strongest, né? Pegou muito. E o Cristal perdendo muitos gols. Até que chega no segundo tempo, no finalzinho já do segundo tempo, o Gilmar Loura já se mandava como um ponta atacante, né? Colocando, pisando na área, que é uma qualidade desse lateral direito do Sport Cristal. E ele já tinha perdido um lance momentos antes. Aí depois, aos 80 minutos, a bola
é alçada na área, quem dá o rebote é o Strongest. Na hora o bandeirinha deu o impedimento, mas depois com o VAR confirmou que o Gilmar Lora, numa bela puxeta, faz 1-0, justíssimo. O Sport Cristal foi superior ao Strongest, poderia ter feito um placar maior pelo que produziu, mas cometeu muitos erros de finalização. E aí, Gilmar Lora faz 1-0 Sport Cristal, vitória importante do time Thiago Nunes, que vivia uma crise interna ali com os jogadores, teve um problema lá com o César Vadierro, que ele queria que os jogadores cumprimentassem a torcida, os jogadores se recusaram, houve um entrelaço ali, não foi muito legal, bem resolvido, e essa vitória talvez ponha panos quentes nessa situação de Thiago Nunes e o grupo de jogadores do Sport Cristal. Vamos ao grupo E, amigo. Grupo do Corinthians, Independente Del Valle, Argentinos Júnior e Liverpool do Uruguai. Primeira derrota em casa do Corinthians, que sentiu, né, amigo? Sentiu, tá trocando de técnico, ainda não dá para ver o trabalho do Luxemburgo, chegou agora há pouco tempo, e o time mostrou que tem que amadurecer em alguns momentos da partida. O Luxemburgo vai ter muito trabalho pela frente, né? Começou até bem a partida lá no jogo no seu estádio, né? na Arena Corinthians, pressionando, primeiro em bolas paradas, utilizando sempre o lado direito, né? Dessa vez mais com o Adson e com o Fagner, né? Sempre usando esse lado direito para tentar sufocar o adversário, ou tentar fazer cruzamentos, ou fazer passes diretos, né? Com transições diretas, até que numa transição, uma segunda bola que o Independente Del Valle ganha, e uma transição muito rápida em que o Michael Oyos dá um passe de primeira para o Lautaro Dias, que é o bom jogador, chuta de fora da área, surpreende a todos, né? Com essa bela jogada do Independente, mérito do Independente Del Valle, né? Em que soube fazer uma transição rápida depois de uma segunda bola, 1-0. Isso aí pegou de surpresa toda a torcida, inclusive o time do Corinthians, né? Mas o time do Corinthians continuou atacando, principalmente pelo lado direito, não mudou o seu esquema, continuou pressionando, tentando ter mais volume de jogo, mais oportunidade de gol. Tinha um pouco de dificuldade porque só seguia pelo lado direito, amigo. Só seguia pelo lado direito ali. Aí até que consegue, numa transição, numa bola jogada pelo Fagner, a bola acaba sobrando ali numa transição, um belo passe em cima para o Roger Guedes, que tira muito bem do Moisés Ramírez, fazendo 1-1, né? Vamos pensar assim, justo? Até que momento, sim, justo. Né? O Independente chegava nos contra-ataques e o Corinthians com essa pressão, principalmente pelo lado direito. Né? E aí, tudo ok, né? 1-1, vamos para o intervalo, o Corinthians vai no segundo tempo, vai continuar essa pressão. Né? E realmente, no segundo tempo, de novo, continua a pressão, principalmente pelos lados direitos, com cruzamentos do Fagner, jogadas do Adson, né? Mas sem muita profundidade. Eu senti muita dificuldade em furar esse bloqueio do Independente Del Valle, que começou a fazer mais os seus contra-ataques. Né? E aí, amigo, acontece um lance capital para esse jogo que modifica muito, né, a postura dos dois times. Né? O Lautaro Dias se aproveita dessa recuada equivocada e avança na frente do zagueiro e completa fazendo 2-1 Independente Del Valle. E ali deixou o time do time Corinthians mais cabisbaixo ainda. Logo em seguida, você vê que o time estava bem cabisbaixo, logo em seguida, não demorou muito tempo depois, teve um golaço do Alcivar, né, um bom volante ex-Liga de Quito, faz um belo gol, mas ele estava impedido no início da jogada, e senão seria um 3-1 devastador. Né? O Corinthians tentou vir para cima, né, partir para cima, né, desse jogo já no segundo tempo, mas não sem muita profundidade, né, mas na base da raça mesmo, na vontade. E o Independente Del Valle conseguiu segurar esse 2-1, que é importante para a classificação dele e muito prejudicial ao Corinthians. Né? O Corinthians vai sentir muito para tentar classificar para essa Libertadores, vai ter que jogar muito mais do que jogou aqui. No segundo jogo do Argentinos Júnior com o Liverpool, o jogo foi lá no Uruguai, no Estádio Nacional. O jogo laicar, tá? O jogo foi bem laicar. O Argentinos Júnior tinha até mais volume de jogo, o Argentinos Júnior, do Gabriel Milito, muito bem treinado. E se for comparar o primeiro tempo, em que quem teve mais chance ali, o Argentinos Júnior teve mais chance. E por isso foi celebrado com 1-0 no rebote do Metilli, né, uma bela jogada do Ávalos com Cabreira, e aí faz 1-0 Argentinos Júnior, vai para o intervalo com uma vitória justa, se eu for pensar assim. Né? Aí começa o segundo tempo, o Liverpool logo no início já faz um gol, um belo cruzamento do Alan Medina, Bentancur, ele Baby Cavani, vai lá e empata a partida. O Liverpool começou a pressionar um pouquinho mais o Argentinos Júnior, mas o Argentinos Júnior sentiu um pouco o golpe ali. O Liverpool tentou atacar um pouquinho mais pelos corredores, né, fazendo muitos cruzamentos, né? Até que tem um pênalti no segundo tempo, um pênalti bem cobrado, uma mão ali na área, no belo cruzamento, depois de um escanteio do Argentinos Júnior. E aí o Argentinos Júnior faz 2-1 e consegue controlar melhor a partida ali. Mas não demorou muito, o Bentancur de novo
numa falha da zaga do Argentino Júnior, faz 2-2. E aí o jogo lá e cá foi comprovado nos números, no número de gols também, 2-2. Um importante empate para o Argentino Júnior, apesar do Liverpool ser o saco de pancada desse grupo, mostrou um pouquinho mais de força. Talvez tenha sido o melhor jogo do Liverpool até agora nessa Libertadores. Mas enfrentou um grande time que se defende muito bem, o Argentino Júnior, que está caminhando sua classificação. E o grupo F, amigo, o grupo de Boca Juniors, Colo-Colo, Monagas e Deportivo Pereira, um grupo que agora está se clareando um pouquinho mais, alguns times jogando um pouquinho melhor. Primeiro esse jogo do Boca Juniors contra o Colo-Colo lá no Chile, no Monumental, né? O time do Boca portas fechadas, o Colo-Colo jogando sempre com portas fechadas, né? E o Boca Juniors começou nos contra-ataques, o Colo-Colo uma pressão inicial, né? Logo no início do jogo já tentou fazer uma pressão em cima do Boca Juniors, mas o Boca Juniors no contra-ataque, e aí numa jogada individual, cara, quebra tudo, né? Quebra todo o esquema tático do Colo-Colo e tudo mais. Já tinha tido um belo contra-ataque com o Luiz Vaz, que a bola bate na trave, depois advíncula, cara. Um belo chute de fora da área, com um ponta mesmo, trabalhando com um ponta, conseguiu fazer 1-0 Boca e aí ter a partida nos moldes que o Boca gosta, né? Jogando no contra-ataque, colocou em cima e aí ficou muito tranquilo para o time do Tienenses controlar os tempos, trabalhar menos, correr menos com a bola, tentar mais essas transições diretas, ligações diretas, né? E o Colo-Colo tinha muita dificuldade em construir jogada, né? Isso é uma coisa que está acontecendo muito nesse campeonato, nessa temporada, em trabalhar o jogo, trabalhar mais os corredores, tem dificuldade o time do Colo-Colo inteiro, por isso que não faz uma grande temporada. E aí o Boca Juniors no segundo tempo acaba um erro gritante, né, bizarro do Falcão, numa saída de bola, acaba se controlando errada, o Sebastião Villa acaba fazendo 2-0 Boca. Isso matou o time do Colo-Colo, que pouco fez, depois tem uma expulsão do Palácios, mas foi um jogo sem grandes oportunidades. O Boca controlou os tempos, marcou muito bem e conseguiu uma vitória importante lá no Chile por 3 pontos, até para classificar. O Boca vai se colocando bem nesse grupo, né? Apesar de ter começado muito mal, né, essa temporada, e agora está se ajustando com o Jorge Almiron, né? Venceu o Racing no fim de semana e vence agora o Colo-Colo fora de casa. Importantes vitórias para dar confiança para esse grupo, que é um grupo muito bom, tá? Os jogadores são muito bons ainda, continuo acreditando que esse Boca pode melhorar, né? Tem suas limitações, o Jorge Almiron tem, mas eu acho que pode melhorar. Já no outro jogo, Deportivo Pereira e Monagas, o jogo foi bem igual no primeiro tempo. O Monagas usando mais os contra-ataques, com transições bem rápidas, tem jogadores habilidosos do meio para frente, né? E o Deportivo Pereira também, com jogadores rápidos, um time de contra-ataque, mas usando mais bola parada. Aí tem um pênalti, né, que o Ramírez vai lá e converte 1-0 aos 20 minutos. O Deportivo Pereira aí tendo mais as ações. Aí sim o time Pereira formou uma linha média, o Monagas tentando os contra-ataques, tentando furar o bloqueio, e o Deportivo Pereira marcando bem, estava com o placar sua vantagem, né? E aí no finalzinho do primeiro tempo, ainda uma roubada de bola pelo lado direito ali do Deportivo Pereira, faz uma transição rápida ali com Fori e cruza para Ângelo Rodrigues fazer 2-0 para o Deportivo Pereira. Estava tranquilo, o Monagas dava seu susto, né? Porque tem bons jogadores do meio para frente, mas o Deportivo Pereira conseguiu controlar, né? E aí o segundo tempo foi assim, né? Bolas paradas do Deportivo Pereira, o Monagas tentando nos contra-ataques, sem muitos grandes sustos, né? Até que chega um belo gol da Roita, Davi Martínez, né? Que belo chute fora da área, esse moleque eu já falei bastante dele, jogador interessantíssimo aí para o futebol brasileiro, quem sabe. Importante vitória do Matecanhas, né? Porque precisa, né? Até para quem sabe pegar uma vaga na Sul-Americana, e tem condições. Pelo futebol que está apresentando até agora, está melhorando, né? Ainda não é lá essas coisas, mas como o Colo-Colo está muito mal e o Monagas ainda não encaixou, eu acho que tem condições até de classificar. E essa vitória foi importante para o Deportivo Pereira, né? Vai depender muito desse jogo lá contra o Colo-Colo, lá no Chile, para ver quem pega essa segunda vaga. Para mim, o Boca Juniors está encaminhando para a primeira posição e a classificação para a próxima fase do mata-mata. Vamos ao grupo G, o grupo dos Atléticos. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense venceram nesta rodada, nessa terceira rodada. Um venceu fora de casa, o outro venceu em casa. Os dois vão se colocando bem na tabela do grupo para tentar classificar para o mata-mata, né? Primeiro começamos com o Atlético Mineiro, que venceu a Aliança Lima no Independência, não jogou no Mineirão, né? E conseguiu mostrar força, né? Pegou um Aliança Lima todo recuado, que se defendeu pra caramba, com muitos jogadores lá atrás, né? Um meio de campo reforçado ali, com Badione e companhia. E o Atlético tentando
tentando furar os bloqueios, encontrou dificuldade no primeiro tempo, né? Sempre usava mais o Pavon pelo lado direito, mas mesmo assim teve chance de fazer 1-0. Teve um pênalti a favor no finalzinho do primeiro tempo. O Hulk desperdiçou, na verdade o Ângelo Campos defendeu, o mérito está o goleiro, né? Mas o Galo vinha melhor nesse primeiro tempo que o Aliança Lima, se aproveitando muito dos erros de saída de bola do Aliança Lima também, né? O Atlético construía jogadas muito nessa marcação alta que eles faziam, né? Aí chega o segundo tempo, né? Mesma toada, não mudou, né? O Atlético continuava tentando martelar, furar o bloqueio do Aliança Lima, tentar encontrar espaço. E justamente quando o Aliança se solta um pouquinho mais, o Atlético consegue encontrar um pouco mais de espaço. Continua perdendo gol, né? Com o Hulk, com o Gemerson. E aí chega um lance individual do Igor Gomes, que consegue driblar 2 jogadores na área e faz um belo gol, quebrando esse bloqueio do Aliança Lima, dos Grones, e o Atlético consegue fazer seu resultado. E aí não perdeu, não deixou cair o ritmo, né? Uma coisa que tem acontecido com o Atlético em alguns jogos nessa temporada, não deixou cair o ritmo, continuou na mesma toada, marcação alta, e tanto é que numa boa roubada de bola do Zaratio, né? Uma saída equivocada do Zambrano, Zaratio rouba a bola, o time consegue fazer uma conexão e a bola acaba sobrando para o Igor Gomes fazer o seu segundo gol, a estrela do jogo, jogador que não teve um grande primeiro tempo, mas o segundo tempo foi muito bom e o suficiente para dar a vitória para o Atlético. O Atlético podia ter feito 3, 4, porque o Aliança sentiu um pouquinho, as saídas de bola do Aliança são muito ruins, para ser bem sincero, né? Então o Atlético fez uma boa vitória na Independência, por 3 pontos garantidos, se recupera, tá jogando melhor com o Tchatcho Kudê, tanto no Brasileiro e nessa Libertadores, mostrou isso, tá convertendo as chances de gol que perdiam tanto nos últimos jogos. Então, pro outro jogo, Atlético Paranaense Libertad o jogo lá no Defensores del Chaco, no Paraguai, um jogo também truncado, difícil, né? Um início não muito bom do Atlético Paranaense, principalmente se equivocando muito na saída de bola, que é um problema já recorrente nesse time do Atlético Paranaense do Paulo Turra, e aí toma um gol logo no início, né, da partida, já aos 11, 12 minutos, gol do Oscar Taquara Cardoso, numa péssima saída de bola do Atlético Paranaense. Depois, continuava cometendo os erros, né? O Atlético Paranaense só entrou no jogo mesmo já para o final do primeiro tempo. Continuava se equivocando muito e o Libertad poderia ter feito 2 ou 3, tá? Então, vai ligar o sinal de alerta para o Atlético Paranaense não cometer esses erros com um time... um time mais forte como o Libertad, o Atlético Paranaense já estaria perdendo por 2 ou 3, coisas que nós vimos nessa Libertadores acontecer, né? O caso do Bolívar e companhia, o Fluminense e tudo mais. Então não pode ter esse apagão do Atlético Paranaense. No segundo tempo, no final do primeiro tempo, já estava dando reações, já tinha algumas jogadas que eram mais bem trabalhadas, lançamentos diretos, Fernandinho lá para o ataque, foi se soltando um pouquinho o Atlético Paranaense. No segundo tempo, o Atlético Paranaense na mesma toada, tentando pegar, usando mais os corredores, como gosta de usar os laterais, né? E tentando fazer cruzamentos. E justamente nesse tipo de jogada, numa bola parada, um erro de posicionamento de marcação do Libertad acaba sobrando para o Rômulo fazer 1-1, Atlético Paranaense e Libertad, e aí dá uma desafogada no Atlético Paranaense, o Libertad se solta um pouquinho mais e chega a fazer o segundo gol num belo cruzamento, numa segunda bola, né? Uma bola que acaba rebatendo, o Terence fica pelo lado esquerdo, cruza muito bem para o Alex Santana fazer o 2-1 Atlético Paranaense. Não foi um dos melhores jogos do Atlético Paranaense, venceu o Libertad, foi importantíssimo esses 3 pontos, até para tentar garantir a primeira posição. Ganhar do Libertad lá no Defensores del Chaco não é fácil. E da forma como aconteceu o jogo. No final, ganhando por 2-1, tomou uma pressão do Libertad, mas não teve força suficiente, os gumarelos, para superar o Furacão. Então, importante vitória do Furacão, do time do Paulo Turra, e vitória importante também do Atlético. Quem sabe os dois vão acabar passando de fase. E para finalizar o Grupo H, o grupo de Atlético Nacional de Medellín, Olímpia, Patronato e Melgar do Peru, de Arequipa. Bem, primeiro jogo já, o jogo da terça-feira, vamos passar Atlético Nacional e Olímpia, um jogo que prometia muito, né, pelo ser os dois clubes com mais tradição e que são os mais fortes desse grupo, com certeza, né, só que não vem jogando muito bem, nenhum dos dois clubes, né, nem o Atlético Nacional não me convence no Campeonato Colombiano e nem nessa Libertadores, e muito menos o Olímpia do Diego Aguirre, que ainda também não engrenou, o time do Nacional de Medellín, dirigido pelo Paulo Tuori. Bem, o jogo começou eletrizante com um belo gol do Orlando Pavon, que é o artilheiro dessa Libertadores, um golaço de fora da área. Era certo que o Oliveira deu uma bobeira ali na defesa, acaba de falhou um pouquinho, mas o Orlando Pavon surpreendeu muita gente ali com esse chute fora da área, uma segunda bola, faz 1-0 Atlético Nacional. E o Atlético Nacional dominava o primeiro tempo, né? Fez um bom jogo, né? Dominava as ações, tinha mais volume de jogo, tinha mais posse de bola, atacava mais que o Olímpia. E o Olímpia
foi tentando se defender, né? Jogava lá no Atanásio Girardot, um estádio que cria uma pressão enorme no adversário, e o Olímpia segurando a bola, segurando a peteca para ver ele não ser goleado, não tomar mais um gol, né? Só que o Atlético Nacional deu uma hora cansa, né? Uma hora parece que tira o pé do acelerador, e aí o Olímpia aproveitou a brecha, e aí ainda no primeiro tempo consegue fazer o gol do empate. O gol do Fernando Cardoso foi um erro ali, de vários erros da defesa do Atlético Nacional, em que rebate mal a bola, sai mal na hora do impedimento, erros de posicionamento, dá esse branco na defesa do Atlético Nacional, que já tem acontecido muito nessa temporada. Talvez por isso que talvez o time não engrene tanto. Tem jogadores interessantes do meio para frente, né? Ataca muito bem, tem posse de bola, domínio, mas não consegue na defesa ter essa segurança. E acaba tomando empate. Chega o segundo tempo, o Atlético Nacional continua nessa toada, só que com menos intensidade que no primeiro tempo, que quando eles estavam dominando a partida. E mesmo assim, numa bola parada, com o Daveniche, consegue o gol da vitória de 2-1, né? Bom, o jogo se complicou, eles, né, tinham uma intensidade, depois se complicou e a vantagem estava com eles, né? Só que o nosso time do Paulo Autuori, de novo, deu uma relaxada por ele ter matado o jogo, ter acelerado um pouquinho mais, fazer 3-1 e garantir os 3 pontos, mas de novo relaxaram. E aí mais chegando perto do final, de novo cometeram vários erros ali na defesa, de posicionamento. E aí sim, né, a bola ficou quicando ali na área. A bola sobrou para o nosso querido grandalhão Facundo Bruera, grande jogador, atacante argentino, que estava no Nacional do Uruguai, Nacional do Paraguai no passado e que veio para o Olímpia nessa temporada. E ele faz o 2-2 e placar final. Bem, o Nacional tem que aprender com isso, né? Foi superior ao Olímpia boa parte da partida, mas não conseguiu fazer os 3 pontos. Tem que aprender muito com isso. Tem vários momentos que o time relaxa e demais. Tá, acho que os dois devem passar pelo nível desse grupo, que é muito baixo, um dos mais baixos dessa Libertadores. Mas vai passar Atlético Nacional, né, pela superioridade de jogadores que tem, né? E o Dorlan Pabon tá nítido a dependência do time em cima do Dorlan Pabon, que é o cara que mais finaliza nesse time. No outro jogo, Patronato e Melgar, eu acho que esse jogo é muito mais para decidir quem vai para a Sul-Americana, né? Mas foi importante a vitória do Patronato, né? O Melgar é um time do Mariano Souza que tem mais posse de bola, um time diferente, que tenta atacar mais, mas logo no início um erro de saída de bola, né? Acaba proporcionando um gol do Patronato, o gol do Esquivel, né? O primeiro gol do Patronato em Copa Libertadores. Isso trouxe uma comoção lá no estádio e tudo mais. E ganhando por 1-0 o Melgar, né, tentando atacar sem muita profundidade, e o Patronato nos contra-ataques poderia ter feito 2-0, até 3-0, né? Não fez, não chega o segundo tempo. O Melgar foi mais incisivo, foi mais agressivo nessas transições, teve mais passe entre linhas e justamente nesse passe entre linhas consegue com o Tomás Martínez empatar a partida. Justo? Vamos dizer que um queria jogar, o outro queria um contra-ataque. Então não dá para dizer que isso é justo ou não. E aí chega, logo em seguida, não demorou muito tempo depois, veio uma pressão em cima do Patronato, numa bola parada, eles conseguem fazer o 2-1. E aí a torcida vai à loucura, e aí começa a dominar, o Melgar sente muito baque, faz o 3-1, erros de bola também, saídas de bola do Melgar e companhia. O Patronato faz 3-1, faz 4-1, e aí finaliza a partida. Importante vitória do Patronato para tentar, quem sabe, pegar uma vaga na Sul-Americana, mas não dá para ficar competindo com o Olímpia, não tem futebol, não tem time para Olímpia e Atlético Nacional do Medellín. Ô, gente, mais um boletim, espero que você deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.